meus amigos e minhas amigas, a todos um forte abraço. Estamos chegando com mais uma edição do PodFesp. E estamos recebendo aqui nos estúdios, é um prazer muito grande em tê-los aqui com a gente, o primeiro-tenente PM Lucas Tadeu, ele que é o presidente da SOAD, e também o tenente Esteves, ele que é diretor de veteranos da SOAD e ex-presidente da entidade. Também, daqui a pouquinho a gente conversa com o primeiro secretário, o doutor Petrô, da SOAD, aqui nos estúdios. É claro, aqui conosco a nossa presidente da FESP, Carmen Machado. Presidente, prazer muito grande tê-los todos aqui com a gente. Daqui a pouquinho a gente vai contar um pouco da história da SOAD. Exatamente. Primeiro eu gostaria de agradecer imensamente a presença dos nossos ilustres convidados da SOAD, Tenente Lucas, Tenente Esteves e o nosso querido sargento. Estamos hoje aqui para dar voz aos policiais militares e bombeiros do estado de Mato Grosso. Esse é um momento extremamente importante para toda a sociedade mato-grossense, Davi. É uma oportunidade que teremos de apresentar esse magnífico trabalho desenvolvido pelos nossos policiais militares de Mato Grosso e bombeiros militares. É uma honra, a FESP agradece imensamente de ter vocês conosco nesse momento tão importante em que o servidor público, especialmente da segurança pública, devem ter voz e vez. E mais do que isso, ser valorizados por esse estado de Mato Grosso e por toda a sociedade. Prazer em tê-los conosco. Muito obrigado, presidente. Um convite que prontamente foi aceito pela nossa diretoria, porque é mais uma oportunidade de dar voz e dar vez a todos aqueles militares, bombeiros e policiais militares e também as pensionistas que confiam no nosso trabalho. É uma oportunidade que nós temos de dar vez e dar voz a todo esse nosso público. Presidente Carme, Davi, faço as palavras aí do nosso presidente. E como se diz assim, a gente só tem a agradecer, abrir esse espaço para estar expondo à sociedade a questão da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro. Eu queria também deixar registrado que o foco não é a FESP. Hoje o foco é a SOAD. E nesse momento, então, eu gostaria de convidar para compor a nossa mesa o sargento Petrô. A casa é nossa. Aí compondo a mesa também o sargento Petrô, o doutor Petrô, ele que é primeiro secretário da SOAD. Bom, vamos começar aqui com o presidente, primeiro-tenente PM Lucas Tadeu, ele que é o presidente da SOAD. Presidente, eu gostaria, nesse começo de bate-papo, que o senhor falasse um pouquinho mais sobre a SOAD, os trabalhos que ela desenvolve, qual a importância dela para os militares, para os bombeiros. A SOAD é uma entidade associativa representativa de policiais, bombeiros militares e também as pensionistas. Hoje a SOAD conta com cerca de 3.000 associados, representando todas essas pessoas que confiam no nosso trabalho. A SOAD existe desde o dia 1º de outubro de 1969. Em 2006 a SOAD completará 57 anos. E a nossa alegria e satisfação é ainda maior quando, em nosso quadro associativo, nós constatamos que nós temos associados que estão lá desde a sua fundação. Ou seja, são pessoas que estão há 57 anos associados junto à SOAD. Quer dizer, a SOAD tem história, muita história para contar, né? É um histórico de luta, de representatividade e de confiança. Uma instituição que está aí há 57 anos, representando os associados de forma política, de forma estrutural, de forma classista. Constitucionalmente, os militares possuem a vedação da sindicalização. E em razão disso, a SOAD, uma entidade associativa, ela busca fazer esse trabalho de representatividade como uma associação, mas representando os seus interessados. Além disso, além dessa representatividade,
também tem o atendimento e a assistência social. A SOAD conta com uma sede administrativa, um clube de campo, um hotel de trânsito. E os associados, eles usufruem desses serviços que nós prestamos, né? Como hotel de trânsito, assessoria jurídica, de forma gratuita, sem onerar, além da mensalidade que eles pagam mensalmente. Bom, está aqui conosco também o diretor de veteranos da SOAD, que é o Tenente Esteves, ex-presidente. Então, Davi, o veterano, diferentemente do pessoal que está na ativa, né? A única coisa que a gente trabalha mais para ele é a questão de salário, né? Já que eles não têm mais a questão das promoções e a questão da assistência, né? A questão do lazer, a questão de um setor jurídico que eles precisam, de algumas orientações. Isso aí envolve tanto os policiais que estão na reserva, os reformados, e também as pensionistas. Interessante, quer dizer, um trabalho que você desenvolve junto aí com todos os militares, tanto quem está na ativa quanto os nativos. Principalmente quem está na reserva, né? Porque eles precisam mais dessa assistência. E a maioria que vão para a reserva, devido a não ter conhecimento dos direitos que eles têm para essa nova fase da vida, acaba a assessoria, a associação dando essa assistência para ele. Bom, está aqui conosco também o primeiro secretário da SOAD, o sargento Petro, doutor Petro. Doutor, é mais aqui um bate-papo, né? Ou seja, a gente conhecendo cada vez mais o trabalho que a SOAD desenvolve. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho também sobre essa história de luta em defesa aí dos associados, em defesa aí das duas categorias, né? O policial militar e bombeiro, policial militar e o bombeiro militar, né? Bom dia, é uma grande satisfação estar aqui na CESP, né? E a nossa função lá na SOAD, como primeiro secretário, é justamente assessorar o presidente, assessorar os outros subsecretários, né? Tenente Esteves, o secretário da pasta dos veteranos, tem outras pastas também, tem a pasta da Secretaria da Mulher e outras. Nosso serviço lá é assessorar o presidente, né? Como nós somos advogados, temos pós-graduação em Direito Militar, especialização no Direito Administrativo, juntamente com o Direito Previdenciário, estamos desenvolvendo alguns estudos e ver qual a melhor alternativa para os associados. E além da nossa participação dos direitos inerentes aos sócios, abrange também o pessoal da ativa, né? Porque desenvolve projeto de lei, a gente está sempre atento às mudanças legislativas, principalmente nesses últimos tempos, que é o fator previdenciário, que vem, como é que se diz, que vem cansando o servidor público, principalmente os que foram para a reserva e os funcionários públicos do Estado, de maneira geral, que estão aposentados. Essa é a nossa função lá. Presidente Lucas, quais são as principais demandas das categorias que vocês recebem lá na SOAD? Nosso atendimento é composto por diversos segmentos. Não tem um único norte. Nós temos diversos atendimentos. Por exemplo, nós temos um atendimento em relação aos ativos e inativos como um todo, que são atendimentos distintos. Existe um ponto comum, que é a questão salarial. A questão salarial atinge a todos, ativos e inativos. Mas nós temos outros pontos que são divergentes e que precisam ser atendidos. Nós temos aquelas demandas que dividimos entre militares e associados da capital e do interior do estado. O militar vem para a capital, do interior do estado vem para a capital e precisa de um auxílio, de uma estadia. Então nós temos o hotel de trânsito. O militar que está no serviço inativo, ele não conta com nenhum outro benefício em seu favor que não seja o teu salário.
Então nós temos que, de outras formas, dar uma assistência para que ele tenha uma melhor qualidade de vida na sua inatividade. E onde que é que a gente vai conseguir fazer isso? É em relação às orientações e às assistências jurídicas, né? Em relação a empréstimos consignados, em relação aos direitos que eles levam para a inatividade, que muitas vezes eles desconhecem. Então, toda essa assistência é feita e essa assistência é feita principalmente liderada pelo nosso diretor de veteranos, porque é ele quem lida diretamente com esta pasta, né, de militares inativos. Em relação aos militares ativos, nós temos algumas circunstâncias que diz respeito especificamente à carreira, né, seja do policial ou seja do bombeiro militar. Nós temos as demandas também relativas aos consignados, né, que também abala tanto os inativos quanto os ativos. E nós temos também algumas demandas que são de lazer, que abrange ativos e inativos, de estadia, que abrange também ativos e inativos. O senhor falou em lazer. Como é que é o espaço de lazer da SOAD? Nós temos um clube de campo situado ali no São Gonçalo Beira-Rio, onde nós temos um complexo de piscinas, campo de futebol, alguns quiosques climatizados e não climatizados, um salão de festa climatizado, um salão de festa aberto. E os preços praticados lá no nosso clube de campos, eles são preços subsidiados. O associado, ele vai ter a certeza de que o preço que ele vai pagar lá vai ser diferente, menor do que em qualquer outro lugar que ele possa frequentar e que ofereça os mesmos produtos. Além da qualidade, um precinho também bem camarada. O presidente Lucas tocou num assunto aí que é um escândalo aqui no estado de Mato Grosso, que é a questão dos consignados. Eu gostaria de saber de vocês como é que tanto os inativos quanto os ativos veem esse escândalo em que muitos acreditam que os servidores caíram numa armadilha do governo do estado. Como é que aí vocês vêm acompanhando, participando, é claro, junto com a FESP, dessa discussão? Então, Davi, a questão do consignado, eu acredito que, primeiramente, assim, além desses escândalos que estão sendo demonstrados aí na imprensa, o servidor público, quando começou a ter acesso a esses empréstimos, não houve um preparo por parte do governo. Simplesmente cedeu os bancos, começaram a aliciar os servidores públicos, tá? E eles começaram a entrar nessas consignações e não conseguiram sair. E para agravar a situação, algumas políticas que foram realizadas por governos anteriores, eles começaram a aumentar a quantidade de parcela, começou a facilitar para as instituições financeiras essas consignações. E aí agora, ao final, além dessa facilitação, surgiu as fraudes, né? Então hoje o servidor público ele encontra-se endividado, tá? E automaticamente isso aí acaba atingindo tudo. A questão familiar, a questão do poder de consumo dele, acaba, como se diz assim, atingindo também os próprios comerciantes, que a maioria, vamos dizer aqui, uma grande gama dos consumidores aqui dentro da capital, não só na capital como no estado, são servidores públicos. Isso aí acaba influenciando na cidade e concentrando esses valores em instituições financeiras. Tá? Então, assim, hoje o servidor público, tanto o servidor público da ativa quanto que estão aposentados, no caso os militares que estão na reserva, eles estão pagando um alto preço com isso aí. Tá? É uma situação bem complicada, né, doutor Petro? Vou dar uma breve explanação de forma jurídica. O que acontece? O artigo 37 da Constituição Federal tem os princípios da administração pública, né? A gente chama de LIMP. E o que aconteceu nesse intervalo que justamente
órgãos para limitar o que pode. Se alguém, pelo princípio da legalidade, autorizou os servidores públicos, tanto de quem está na reserva, tanto está na ativa, autorizou esses empréstimos, fizeram de forma errada. Porque a legislação proíbe. A Constituição, lá no artigo 8º, nos fatores sociais, também limita, proíbe. Por que autorizou? Por que deixou? Cadê os órgãos controladores? Cadê a MTPrev? Né? Cadê a MTPrev? Se é limitado, por que deixou os servidores contra esses empréstimos? Porque antes do dinheiro vir para conta do servidor, tem uma longa trajetória a se percorrer, né? Porque a MTPrev que regulamenta. Por que eu falo MTPrev? Porque a MTPrev é uma entidade que agora é uma entidade que Autarquia. não é mais autarquia, não, subiu. Não é mais autarquia, não, subiu. Ela é como se fosse uma OS, uma organização social criada pelo governo do estado. E ela poderia ter orientado, né? Ou seja, o servidor, porque fica assim, pode me corrigir, fique à vontade, tá? Ficou parecendo assim que o servidor ele foi induzido, ou seja, a uma armadilha financeira desses consignados. A MTPrev, ela tem a capacidade postulatória para limitar. Por que concedeu? Por que deixou? Cadê o princípio da legalidade? E outra coisa, essas empresas que vieram ofertar o seu produto, existe uma coisa no processo licitatório chamado capacidade técnica. Será que essas empresas tinham capacidade técnica? Não, isso não teve esse crivo, não teve essa fiscalização. E quem paga toda a situação hoje é o servidor. Que tem servidor que tem mais de 60% da sua verba atrelada a consignados. Bom, um outro assunto aqui é a questão do RGA. Inclusive, a SUAD, né, tem participado ativamente das mobilizações, convidando aí os servidores a participarem, que é um direito de vocês. Essa recomposição, digamos, esse pagamento do RGA. Como é que vocês vêm acompanhando essa situação? Pois bem, nós acabamos de falar aqui sobre a questão dos consignados, né? E aí, como você bem mencionou aí, o RGA ele é um direito. E se nós formos observar o lapso temporal, quando essa questão de consignados ela começou a tomar conta do servidor público, foi justamente quando esse direito ele deixou de ser concedido aos servidores. Então ele veio numa contrapartida, porque evidentemente que o servidor que ele tem os custos de vida todo ano aumentado pela inflação, o consumo dele, seja com plano de saúde, seja com mensalidade escolar, seja com a prestação da casa, seja com a prestação do carro, seja com IPVA ou qualquer outro imposto que ele pague, todo ano isso tem uma correção. Então isso onera no ganho dele. Quer dizer, além de não ser corrigido... A partir do momento que você deixa de conceder esse direito, ele não tem essa revisão geral anual. E quando ele não tem essa revisão no salário, foi justamente a partir deste ponto que o índice de consignados aumentou na folha do servidor. Então, assim, nós entendemos e acreditamos que em relação ao RGA é um direito e direito não se discute. O direito ele tem que ser concedido, ele tem que ser implementado. Nós tivemos uma discussão recente, né, que foi votada, um ganho ao servidor, além daquilo que estava previsto na revisão geral anual, com base na inflação do ano de 2025. Então, é preciso avançar um pouco mais.
É preciso avançar um pouco mais para que essa perca que o servidor tem, ela venha ela tenha uma recomposição. E é uma luta que continua, né? Exatamente. Vou te dar um exemplo clássico. Se você tem um veículo que você comprou na época de outro governador, esse veículo lá atrás, quando você comprou na gestão de outro governador, você não paga o IPVA. Essa dívida do governo anterior vem para qual governo? Logo o governo seguinte. Atual. Isso. O princípio da legalidade, como bem mencionado pelo Tenente Lucas, é lei, não é a favor, é lei. Então, assim, volto a frisar, né, o artigo 37 da Constituição Federal, princípio da legalidade. Não estão pedindo favor, muito tão pouco que tenha dó. Se a lei está escrita, tem que cumprir. O que acontece? O que aconteceu nesses últimos 5 anos com a pandemia? Legislação federal, né, que de forma pelo princípio da simetria, ela falou para os seus entes federativos, estados e municípios, vamos suspender, né, por causa da pandemia, aquela situação, beleza. Mato Grosso ele suspendendo, né, essa correção e hoje no mês passado saiu uma legislação federal dizendo para pagar, inclusive os retroativos. Então, assim, nós vemos o esforço das categorias, das associações, e a FESP está de parabéns, porque a FESP ela está reunindo todas as categorias, principalmente nós militares, porque nós militares nós somos associação representativa, pessoas representantes de classe. Nós não temos o mesmo poder que um sindicato tem. Então, assim, se a dívida foi no governo passado do IPVA, por que está cobrando agora? Por que está cobrando agora? Entende? Então, assim, e há dotação orçamentária para isso. Há meios para isso. Muitas das vezes nós, representantes de classe, nós somos vistos que nós só levamos o problema. Mas além do problema, nós já levamos a solução. Então, assim, as categorias estão dispostos a discutir, sentar, mas não vem conversar, não vem tratar, não vem tentar resolver. Então, assim, além de a gente levar o problema, entre aspas, como o governador fala, nós já levamos a solução. Não tem como pagar agora, vamos estudar um meio de pagar parcelado. Tanto é que estamos vendo apoios do Poder Legislativo em achar uma saída para pagar essa situação, porque é direito, não é favor. E Davi, o mais importante aqui que a gente quer destacar aqui, que o que o Petro falou, nosso presidente falou aqui, a gente não está falando uma situação de forma assim aleatória, uma situação fantasiosa, né? A FESP ela fez um trabalho de estudo técnico, ela contratou o DIEESE, porque o grande ponto de interrogação que existia, qual seria esse percentual que o governo caberia liquidar, né? Então o DIEESE foi contratado, ele fez esse levantamento de forma oficial e foi apresentado um número técnico. Não foi apresentado assim porque a FESP, os sindicatos, as associações acham que é. Mas foi demonstrado de forma técnica que as perdas, os RGAs que não foram implantados, foi um percentual de 19 ponto alguma coisa, tá? 19,52, né? Isso, 19,52. Então esse 1,14 que eu acredito que o governo deu agora, não foi ganho real. Ele só bateu nesses 19% que o governo deve, devido à ausência dessa implantação. E o que foi citado aí pelo Petro é a realidade. O governo federal, ao mesmo tempo que do período da pandemia tenha suspendido essa questão e através de uma lei estadual ratificou isso aí, ele liberou agora. Então ficou, bem dizer assim, o Estado não tem esse impedimento e só falta uma política de governo para poder quitar esse passivo que ficou para trás. Tenente Lucas, não tem desculpa para o governo deixar de pagar, né? Ou até de forma parcelada, se for o caso.
Por quê? O Estado está arrecadando bem. Tem dinheiro em caixa, né? Pelo menos os números divulgados pelo próprio governo, o Estado tem uma arrecadação bilionária. O Estado está bem. Então, quer dizer, não há desculpa para falar, não, a lei de responsabilidade fiscal vai me barrar aqui. Não é bem isso que diz os números, né? O discurso patronal, ele não é novo. Isso não é de agora. Se nós vermos verificar na história, isso na história da civilização. Todas as reivindicações da parte trabalhadora para a parte patronal, seja no serviço público, seja no serviço privado, ela não é recente. Sempre há o discurso da parte patronal de que não é possível, conceder parte, não é possível conceder o todo. Esse discurso não é novo. A gente sabe que isso acontece, mas, como você bem retratou, aí os números dizem ao contrário. E quando nós estamos diante de uma questão técnica, como bem ressaltou aqui o Tenente Esteves, né? A FESP contratou o DIEESE e demonstrou um estudo técnico. Quando nós estamos diante de um estudo técnico, a resposta ela tem que ser técnica. Então, dizer que não é possível conceder um direito só por dizer, isso não é técnico. Né? Deve existir uma resposta técnica. Do porquê não. Porque nós temos que confrontar esse discurso com um contexto técnico. E foi isso que a FESP fez. Um outro assunto é a questão do fator previdenciário, né? Que é bom a gente estar colocando aí para a nossa população, para os associados à SOAD, né? O que é o fator previdenciário? Presidente Lucas, Pode ir. o que acontece? Em 2019, né, surge a emenda constitucional 103 do fator previdenciário. E essa emenda constitucional de 2019, ela mudou o regime dos entes federativos, né, dos estados e municípios. Aqui no estado do Mato Grosso era um percentual, e com a partir da lei 654, outro percentual, que acabou abarcando 14% para todos os servidores públicos. Isso descontando na folha de pagamento. 14%, tanto Mas tanto para os inativos, ativos. tanto de forma, a gente fala assim, erga omnes, para todos. Tanto para o inativo, tanto para o ativo e para aquelas pessoas que possuem doenças incapacitantes. O que é doença incapacitante? São algumas doenças, né, que os servidores públicos militares são reformados e os demais servidores públicos, de forma geral, são aposentados, né? Então, assim, tinha-se a isenção do duplo teto e depois da 654, 14% para todos os servidores. No decorrer legislativo, veio a Lei 700, né? Falou, não, porque é um fator social. A Constituição Federal, ela traz lá no artigo 8º e no artigo 40. Tratamento igual aos iguais, tratamentos iguais aos desiguais. O princípio da isonomia, né? Então, assim, um fator social. Então, no contexto legislativo, hoje, os servidores públicos estão pagando 14%. 14%. Quem tem doença capacitante, tira-se um teto, o que ultrapassa do teto, 14%. É assim que está no estado do Mato Grosso hoje. Em respeito à emenda constitucional 103, que mudou a regra do jogo. Bom, e para a gente finalizar, a gente sabe que as associações, sindicatos, são eles que discutem, tudo vem parar onde? Na associação, nos sindicatos. E é ali que vocês discutem, e aí tem o movimento sindical unificado, que congrega associações, sindicatos e tudo mais, que vai para o embate, discutir, defender aí os servidores públicos. Eu gostaria de saber de vocês como é que funciona o trabalho dentro da SOAD em relação a essas discussões
de temas relevantes aí às suas categorias. Todavia, antes de nosso presidente aí entrar nesses detalhes aí, assim, é notório, a gente tem que fazer um reconhecimento aqui que o governador, ele melhorou toda a estrutura do estado. Tá? Se você pegar a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro, os equipamentos hoje que são operacionalizados pelos integrantes da corporação são equipamentos de pontas, viaturas, armamento, a questão não letal, tá? Só que o Estado, eu acho que ele tem que fazer o ciclo completo. Não existe você adquirir um equipamento e colocar quem vai operacionalizar esse equipamento de forma insatisfeita. Entendeu? Que é a questão da valorização. Valorização humana, o que não ocorreu no Estado. Então, o governador, você vê, se você for lá no centro político, você vê grandiosas obras que melhorou a qualidade do ambiente interno do servidor, tá? Mas, em contrapartida, esse servidor está insatisfeito. Então, acho que tem que ter o ciclo completo. E a SOAD vem acompanhar exatamente isso, né? Davi, a SOAD tem acompanhado e estado junto com a FESP, porque a gente entende que a problemática ela é conjunta, né? Como nós mencionamos lá no início, todos os servidores, independentemente da categoria, ele tem um ponto em comum, que é ser valorizado. Todos os servidores têm esse ponto em comum. E por conta disso que a gente entende que essa mobilização ela é unificada, ela deve ser unificada, somando forças, dando voz, dando vez a cada uma dessas categorias. De plano aqui a gente quer agradecer o trabalho que a FESP desenvolve através aí da presidente Carmen e toda a sua diretoria, porque em todas essas circunstâncias, em todas essas discussões, a FESP tem colocado todos os sindicatos e todas as associações no mesmo patamar. Não tem nenhuma categoria, ou seja do Poder Executivo, seja do Poder Legislativo, do Judiciário ou dos órgãos do Estado, não tem nenhuma categoria que aqui na FESP ela se sobressai em relação às outras. Então, esta equidade que a FESP traz entre as associações e entre os sindicatos é de extrema importância para que nós consigamos atingir os objetivos dessa mobilização que nós temos feito. E diga-se de passagem, a mobilização ela continua. Bom, doutor Petro? Quero agradecer a oportunidade, o ensejo, que a gente vê os esforços da FESP, que não tem aquela situação de vaidade. Esse projeto é meu, esse projeto é... Não. Aqui, a publicidade, a simplicidade e a dinâmica que é tomada as decisões, decisão colegiada, sem vaidades, sem ilustrar A e nem B. Então, tá de parabéns a presidente, né, de estar nos chamando para juntos discutirmos estratégias essas que é para os nossos associados, nossos servidores, tanto quem é sócio, tanto quem não é, né, que acaba de maneira geral. E nós, através dos estudos técnicos e temáticos, né, estamos elaborando estratégias para tentar reverter o que o governo tem feito de forma unilateral em relação a nós, servidores públicos. Então, mais uma vez, parabéns pela oportunidade, pelo ensejo de estar nos convidando, né, para dar a nossa contribuição. E dessa contribuição nós acreditamos e vemos que sai uma decisão colegiada. Muito bom. Prazer muito grande em tê-los participando aqui com a gente do PodFesp. Muito obrigado. É importante, eu conversei com o primeiro-tenente PM, o Lucas Tadeu, ele que é presidente da SOAD, também com o tenente Esteves, ele que é diretor de veteranos da SOAD, e com o primeiro secretário,
o Dr. Petrô. E um prazer muito grande tê-los aqui com a gente. Bem, gente amiga, e vamos ficando por aqui com mais um PodFesp. A todos, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.